parar no meio ambiente, tá? E os sais de caráter base são aqueles que eles são provenientes de um ácido fraco e uma base forte. Olha lá o NaHCO3. Então, ele cai muito porque o aluno ele pensa, é um hidrogenossal, ou seja, tem um ácido ali, então ele é um sal de caráter ácido. Não. O que acontece? Na hora que eu for verificar da onde que veio essa reação, eu vi que é uma neutralização parcial, porque sobrou um vestígio ácido ali, só que eu vou ver da onde que veio. O Na, ele vem de uma base forte, NaOH, base de metais alcalinos. E o HCO3, o A é do ácido carbônico, aquele ácido que eu tenho que saber, que é o H2CO3, é um ácido fraco. Se eu pegar número de hidrogênio, número de oxigênio, 3 menos número de hidrogênio, 2, vai dar 1. Menor que 2, fraco. Então, e além disso, o H2CO3, ele é fraquinho, que ele se decompõe facilmente. Ele libera quem? CO2 mais água. Então, esse ácido aqui, ó, por isso, esse sal aqui, ele tem um caráter ácido. Então, ele vai ser usado como antiácido. Entenderam? Por que isso? Os caráteres eu tenho que saber. Porque normalmente, pra gente corrigir um pH de algum ambiente, de algum solo, de alguma doença de algum organismo, tá? O que eu não posso usar? Um sal, às vezes, um ácido direto, porque senão eu vou causar, o ácido, além de neutralizar, ainda vou causar reações, vou queimar, vou fazer toda aquela confusão. E não posso usar uma base também forte. Então, o que eu vou usar? Esses sais, porque eles eu vou ter mais controle em ir controlando o pH. Se eu quero diminuir, eu vou diminuindo aos poucos. Se eu quero aumentar, eu vou aumentando aos poucos. Então, eu tenho mais controle nas ações que eu quero fazer usando um sal do que um ácido e uma base, propriamente dito, tá? Aí nós temos aí uma questão, envolvendo sais, porque assim, eu percebo que no Enem cai assim, tá acontecendo isso em determinado ambiente, quais desses elementos, dessa substância eu posso usar para modificar para ajudar nesse problema. Então vamos lá, acompanhem comigo, ó. O manejo adequado do solo possibilita a manutenção de sua fertilidade, à medida que as trocas de nutrientes entre matéria orgânica, água, solo e o ar são mantidas para garantir a produção. Algumas espécies de íons de alumínio são tóxicas, não só para a planta, mas para muitos organismos, como as bactérias responsáveis pela transformação no ciclo do nitrogênio. O alumínio danifica as membranas das células, as raízes, e restringe a expansão de suas paredes. Com isso, a planta não cresce adequadamente. Para promover benefícios para a sua produção agrícola, é recomendada a remediação do solo com calcário, tá? Calcário é o nome comercial do CaCO3, tá? Do CaCO3. Calcário. Então vamos lá, para que eu uso calcário? O calcário, eu vou observar lá, olha, diminuição de pH, solubilização, então eu tô vendo que tem a ver com pH, então eu vou usar ele para corrigir. Então, primeira coisa, eu tenho que pensar, esse sal ele tem caráter ácido, básico ou neutro. O Ca, ele vem de uma base forte, CaOH, dados alcalinos terrosos, que a única fraca é o MgOH2, e H2CO3, vem de um ácido fraco, então ele tem caráter básico. Então, vamos lá. Diminuir o pH? Não. Ele não vai diminuir, acidificar, não, ele vai aumentar o pH. Solubilização do alumínio, nada a ver, eu tenho, como que eu vou usar um calcário, que é um produto sólido, que vai solubilizar outro sólido? Não. Interação do íon cálcio com o íon alumínio, produzindo uma liga metálica, não, para produzir liga metálica, tem que aquecer, e o que vai adiantar? Não tem nada a ver isso aqui, Reação do carbonato de cálcio com os íons alumínios, formando alumínio metálico, também não vai ter reação aí, quando fala assim para remediação, é relacionado com pH. Então, aumenta a sua alcalinidade, tornando os íons alumínios menos disponíveis. Então, é essa a resposta aí, tá? É a resposta letra E. Então, turma, toda vez lá no Enem, teve uma questão em que vai estar falando sobre os sais, que vão ser aqueles, porque são esses que são trabalhados no mundo inteiro, no ambiente,
eu tenho que sempre lembrar, ou vai ser questão de solubilização, que vai ser solúvel alguma coisa ou não, lembrando que sal de metal ele não solubiliza outro metal, não forma liga metálica, se não tiver no laboratório, isso aí não acontece, tá? Então ele vai causar pressão, ou vai se solubilizar, vai precipitar alguma coisa, ou ele vai mexer com o pH, ou aumentando ou diminuindo. Depende do que ele foi formado, né, dos seus antecessores. Se é ácido forte, se é base forte, tá bom? Igual nós estudamos. Então, essa parte aqui eu vou querer ver né, nesse caráter ácido e base, eu quero ver no resumo de vocês, que é muito importante para as questões do Enem. E vocês farão para mim, né, o resumo desse módulo 10 e os exercícios da página 149 e 150, né? Mandarão uma foto para mim e que vocês, espero que tenham, né, tenham passado o que a gente queria falar sobre, né, nessa apostila 1, tá bom? Bons estudos, até a próxima!